Bom, boa tarde. Ligadinho. Bom, boa tarde. Estou esperando o Dom Guido entrar para a gente começar a live. Boa tarde, Paula, Milton, Alex, Lucas. Aí, Dom Guido aqui pela Diocese entrou, então vamos começar. Boa tarde, boa tarde. Ana Lorena e Milton, meus afilhados aí. Olá, Opa! Tudo bom, professor Dom Guido? Elton, boa tarde. Muito bem, tá um lugar bonito aí. Ah, Tá bem organizado. aluguei uns livros para ver que estudo. Tá ótimo. Tá bem organizado aí. Tudo tranquilo, né? Com o senhor, tudo beleza? No limite do possível. Com você, como vai? Tudo bem, tudo certinho por aqui. Ótimo. Beleza, então, Dom Guido. Vamos começar, né? O pessoal está entrando, muita gente aí. Boa tarde a todos mais uma vez. E eu vou já dizendo, né, que é uma alegria muito grande, né, ter Dom Guido aqui numa live nossa aqui, né, começamos esse ano a fazer. E vamos falar sobre um livro que me parece também assim extremamente apropriado para o momento presente que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo. Eu acho que o padre Julián Carrón, né, ao escrever esse livro, na verdade, ao fazer essa entrevista, né, que virou um livro, ele enfrentou de maneira muito corajosa o tema da pandemia, né, com um olhar amplo, né, e isso me parece muito importante. Então, nós vamos conversar sobre o livro Despertar do Humano, Reflexões de um Tempo Vertiginoso, de Julián Carrón. Então, Julián Carrón, ele é um espanhol, né? Nasceu em Cáceres em 1950 e ele se ordenou como padre em 1975, que é o ano que eu nasci, curiosamente. Depois eu vou saber a data, se vá que a data é vá que a data é a mesma. Ele virou padre durante muito tempo, né? Trabalhou como teólogo, professor de teologia, tanto em Madrid como em Milão, e criou um movimento no início, depois encontrou o movimento de Comunhão e Libertação, que foi fundado pelo padre Luiz de Giussani, e ao qual Dom Guido faz parte, e depois ele acabou assumindo em 2005 a presidência da Fraternidade de Comunhão e Libertação. Então, esse ano aí, 19 de março, completou 15 anos de Carrón como presidente da Fraternidade de Comunhão e Libertação. E o Carrón tem vários livros escritos, né? Tanto os livrinhos principalmente dos exercícios espirituais de Comunhão e Libertação, que estão disponíveis no site também de Comunhão e Libertação, e tem um livro que é uma beleza de livro, que é A Beleza Desarmada, o nome é esse, que é um livro que foi também lançado no Brasil, e recentemente saiu um livro, Onde Está Deus, pela Paulus, também lançado, e ele fez esse livro. Eu acho assim, eu vi muito artigo, muita coisa, mas vi pouca, uma coisa que eu sei que fosse uma reflexão mais estendida. Tudo bem que não é um livro enorme, é um livro de 70 páginas, está disponível no site de Comunhão e Libertação, uma tradução. Eu fiz uma cópia, porque gente velha faz cópia no papel, porque gente nova que lê em tablet, essas coisas com mais facilidade, mas está tudo certo. Então, a gente convidou Dom Guido, que muito generosamente resolveu conversar conosco aqui hoje sobre esse livro, sobre o livro do Carrón. Dom Guido, para quem não sabe, é o bispo de Paulo Afonso, da cidade que eu moro, né? Trabalho, e foi padre durante muitos anos em Salvador, né? E depois ordenado bispo, está em Paulo Afonso há 12 anos, não, Guida? 12 anos? 12 anos. Então, beleza, vamos... Cidade da energia. Beleza. Deixa eu aumentar um pouco meu volume aqui, que eu acho que eu não estou ouvindo direito. Bom, beleza. Então, Dom Guido,
para começar assim, eu acho que uma frase que me chama logo a atenção, que Carron cita, né, de outra pessoa no livro, que é o Paulo Miele, que ele fala assim: a realidade não está dando tréguas, né? Que eu acho que é o início do livro, a grande questão é a realidade, né? E o quanto o coronavírus, a pandemia, que dessa vez a gente não pode, ninguém pode dizer que não ficou sabendo, né? Porque ela é realmente algo mundial, ela nos dá uma porrada, digamos assim, uma chamada de atenção. Aí vamos começar por aí, se o senhor quiser e aí a gente vai conversando assim, sobre esses temas assim, né? O que o senhor acha dessa coisa da questão da realidade, né? O Carron usa sempre uma expressão que é a provocação do real, a provocação da realidade. Ele já usava essa expressão antes, mas nesse livro ele fala: essa provocação foi realmente uma porrada em todos nós, né? Porrada, ele não usa a palavra porrada, não, que está usando sou eu. Muito bem, professor Elton, grande amigo. Já nos encontramos várias vezes aqui em Paulo Afonso. Sim. E queria saudar também aqueles que estão nos acompanhando, de modo particular o grupo ECOA também e outros que generosamente vão escutar o nosso diálogo. Eu não vou fazer muitos discursos, porque eu gosto muito da experiência, e a partir da minha experiência. E, com efeito, quando Carron fala da realidade que não nos dá trégua, ou em uma outra parte do livro ele fala a realidade é teimosa. Por quê? Porque nós não podemos fugir da realidade. Mas o que acontece, o que aconteceu com o coronavírus, com a pandemia? Que ele fala desde o início, nos colocou numa situação de repensar a nossa vida. É como fala o Papa naquela famosa homilia na Praça São Pedro, vazia, o dia 27 de março. É como se a tempestade do coronavírus tivesse tirado uma máscara, que nós tínhamos ou muitas vezes temos. O exemplo que Carron fala é que muitas vezes o modo de viver antes da pandemia nos tinha colocado como numa bolha, no sentido de nos defender da realidade. Por quê? Porque a realidade, muitas vezes, se levada a sério, é uma provocação ao nosso coração. E se eu não tenho sentido da minha vida, da realidade, o que acontece? O vazio. Então ele fala, muitas vezes nós vivíamos como numa bolha, distraídos, preenchendo este vazio com tantas e tantas coisas, e nem todas negativas. Eu estava pensando, olha que diferença a revolução que a pandemia provoca. Antes nós, que podíamos nos relacionar corpo a corpo, vivíamos como numa bolha. Agora que gostaríamos de viver novamente corpo a corpo, precisamos viver numa bolha, distanciados um do outro. Então, se eu não tenho sentido da realidade, eu procuro fugir. E até, a um certo ponto, ele fala, até uma religiosidade mal vivida pode ser uma fuga. Ou quando eu não vivo bem a realidade, e coloco em cima da realidade o meu esquema, a minha ideologia, ou um aspecto. A grandeza que eu aprendi através de Padre Giussani, o fundador de Comunhão e Libertação, e a comunhão da Igreja, é justamente que eu posso enfrentar bem a realidade, valorizando não só a fé, no sentido um pouco reduzido, mas a fé como a modalidade para vivermos bem a razão ou a inteligência. Então, eu vejo assim, eu estou vivendo este tempo de pandemia, então esta realidade, cada dia provocada, por tantas coisas que acontecem. O Carron fala, inclusive, isso, né? Que a realidade ela nos provoca e a pandemia aumentou isso mais, esse olhar para a nossa condição existencial, né? E ele até lembra que é uma frase que ele tem sempre usado da Hannah Arendt. Ele
de novo incorpora, né? Quer dizer assim, que os momentos de crise nos obrigam a voltar para as questões mesmas, né? Que é isso que eu acho que o Carron, quando ele nos faz refletir, não no sentido abstrato, apesar de que um professor de filosofia não tem problema com a abstração, mas não no sentido abstrato, ele nos coloca, evidentemente, numa condição de pensar essa volta mesmo, porque a realidade ela grita, né, para usar uma expressão de Ben 16, a realidade ela grita, né? E aí uma coisa que tem também ali no livro, voltar às coisas mesmas, mas uma coisa que me faz pensar muito é que esta questão do coronavírus, ela nos colocou numa condição de perceber um pouco mais a nossa fragilidade, ou seja, a nossa vulnerabilidade, que nós somos, e o Carron diz assim, né? Nós não somos e nem nunca seremos deuses, né? Que é uma coisa que parecia que até um pouco tempo atrás, que essa distração que a gente tem do real acaba nos parecendo que éramos assim, invulneráveis, né? E agora não, você tem uma situação de completa uma situação de tragicidade tão grande que a gente não tem como fugir disso, né? Não tem como eu ir para a Itália para fugir do coronavírus, não tem como eu ir para a China para fugir do coronavírus, não tem, ou seja, eu não tenho para onde fugir. Então, isso nos coloca numa situação de fragilidade. A todos nós, ricos, pobres, brancos, negros, azuis, amarelos, que todos nós estamos agora percebendo, talvez, ou retomando a visão que falhou, né, de fuga da realidade, de que nós estamos enfrentando algo que mostra que nós somos vulneráveis. Né? Isso me parece muito interessante. E aí o Carron diz, né, vivíamos um torpor. E ele faz uma pergunta que eu devolvo para o senhor aqui, né? Quais as consequências, Dom Guido, de viver no torpor? Né? O que o senhor pensa sobre isso, né? Não, justamente, até a questão do título é interessante, porque é o despertar do humano. Né? Então, despertar é dizer, alguém ou algo dentro de mim estava adormecido, o torpor, e chega algo, ou chega alguém que de repente me acorda. E acorda o meu eu. E quando eu penso um pouco na realidade da pandemia, neste torpor, como é que, na realidade, tem duas músicas brasileiras que eu gosto muito e que me provocam mesmo para não ficar no torpor, adormecido. Uhum. Uma é Caçador de Mim, porque qual é o trabalho da vida, no fundo? É ser caçador de mim, no sentido de me perguntar quem eu sou, qual é o sentido da vida, qual é o meu destino, qual é a minha posição no mundo também. E a outra música, diante da pandemia, é a outra belíssima, Aquarela, porque de Toquinho, porque ela fala do grande desejo que nós temos, desejos até infinitos, até ir para Hawaii, para Tóquio, para você, mas termina com aquelas palavras dramáticas. Tudo descolorirá. E foi o que a pandemia colocou. Cada um de nós tinha projetos. Eu, nestes dias, deveria estar na Itália. De repente, a pandemia anulou a viagem, devia ir para São Paulo, devia tantas coisas, tudo terminou. Então, se eu não tiver um sentido na vida, eu vivo no torpor, que é aquele outro exemplo que Carron traz, que dizia antes, das bolhas. Eu fico fazendo as coisas de qualquer jeito, mas sem com aquele entusiasmo, sem aquele relacionamento com a circunstância, que me ajuda a expressar a mim mesmo, a conhecer a mim mesmo. Então, o Carron fala, a pandemia nos ajudou também a entender outra coisa, que não são suficientes os conselhos nem as leis para despertar o humano. Precisa de uma presença diferente, precisa de algo que possa acontecer.
Eu tenho um exemplo claro a respeito do fato de que é a realidade que nos tira do torpor. Mas quando eu vivo com seriedade a realidade, espero de não escandalizar a ninguém agora. Quando eu vou na Itália, eu me hospedo na casa de minha irmã. A minha irmã, meu cunhado e 2 sobrinhos que já têm mais de 30 anos. E nós estamos lá. E os momentos de oração que temos são antes e depois das refeições. E depois, quando me acompanham nas missas. Mas durante o dia, cada qual tem um trabalho, está no seu quarto. Nunca rezamos o terço juntos, por exemplo. Agora, com o fato de que meu cunhado pegou o coronavírus e ficou à beira da morte vários dias, o que aconteceu lá e conosco? Que minha irmã, os meus sobrinhos rezam o rosário todo, manhã, meio-dia. Então, quando eu solicitava, assim, sem muito fervor, vamos rezar o texto, tinha sempre uma desculpa. A realidade da doença tirou do torpor. Não sei se consigo explicar. Não. Isso é importante, a realidade. É porque todos nós sabemos e conhecemos o que é bem e o que é mal. São Paulo tem aquela expressão que eu acho incrível. Eu conheço o bem que eu devo fazer, mas acabo fazendo o mal. Quem me libertará? Vamos dar graças a Jesus Cristo, mas não ao Cristo só no céu, ao Cristo como presença. E Carone insiste muito no cristianismo como presença, inclusive trazendo o exemplo da criança e da mãe. Quando ele fala o que dá segurança a uma criança diante, por exemplo, da escuridão. Não é uma explicação a respeito da escuridão, mas é a presença da mãe. Eu lembro, por exemplo, quando era criança, que eu tinha também um pouco de medo dos lugares escuros. Mas quando meu pai me segurava na mão, eu segurava na mão dele, eu ia em qualquer lugar. Então, não era suficiente meu pai dizer, eu estou aqui de longe. Não, não. Eu estou presente, estou aqui contigo. Por isso, eu vejo particularmente hoje que se faz necessário recuperar, como continuamente nos solicita a Igreja, neste momento o Papa Francisco, mas antes o Papa Bento, São João Paulo II, etc., o cristianismo como vida, o cristianismo como presença, o cristianismo não reduzido a um conjunto de ritos, mas a uma modalidade diferente de enfrentar a realidade. Beleza, muito bom aí a história do Rosário o dia todo agora. Mas agora aqui em casa, todos os dias, é o terço mesmo, com os seminaristas, etc. Certo, não, eu estou só brincando lá que o pessoal... Mas é isso, né? Eu acho que chega muito essa coisa, assim... Eu me lembro de ter Milton, né, que é um amigo comum nosso aqui, que é aqui de Conquista. Ele um dia estava tendo uma escola de comunidade virtual, né, e ele me mandou o link, porque tinham dois médicos italianos falando, né, sobre como eles estavam vivendo. A realidade já estava num declínio, já, né? Na verdade, já estava num declínio da crise, né? E eles foram falando que como o enfrentamento daqueles momentos de ter que escolher, né, quem é que vai receber o respirador, de ter que tipo assim, se esgotar fisicamente de uma maneira que era inimaginável para eles, quer dizer, eles tinham que ficar trabalhando muito tempo, voltar para casa, não era bem voltar para casa, porque também era outro tempo de higienização, preocupação, quer dizer, e eles foram contando sobre esse drama que eles foram vivendo e, ao mesmo tempo, como aquele drama, né, ou como essa tragicidade cotidiana também nos levavam a pensar sobre a si mesmo, ou seja, é quase que a frase do livro do Carron, né? É a despertar a própria humanidade, que não é uma humanidade fechada, não é um humano, não é a humanidade aqui entendida como uma abertura mesmo, né? A esse outro. E aí eu acho que é importante, porque o Carron faz, muita gente agora, né, a gente corre o risco, quando está nesses momentos assim, é de sucumbir ao medo, né? E o Carron chama a atenção nossa, e ele diz assim, né, o caminho, sucumbir ao medo não é o único caminho, né?
E aí ele propõe, ao invés de sucumbir ao medo, que seria esse negócio de falar, não, agora o vírus vai pegar, a doença, vamos morrer, a economia vai acabar, vai todo mundo morrer, vai ficar não sei o quê, desemprego, violência, quer dizer, são riscos mesmo, mas que a gente não deve sucumbir isso. E aí ele propõe uma coisa que me parece, que vem também de uma origem de um texto muito bonito, né, do movimento, que é esse negócio do amadurecimento pessoal e junto, ou, com o termo, né, a longa marcha da maturidade. Eu acho que a gente tomou um choque agora. E temos que falar, opa, mas esse percurso é uma longa marcha para a maturidade, né? Para esse despertar do humano. Aqui, se me permite, Elton, tem uma passagem do Caron que eu meditei muito neste livro, mas sempre. Quando ele retoma uma colocação do mesmo padre Giussani, e que me parece que tem muito a ver com a questão do medo, porque até nos grupos que encontro no WhatsApp, muitas vezes, a resposta ao medo é um devocionismo. Ao invés o Caron retoma esta belíssima frase de Giussani: a única condição para sermos sempre e verdadeiramente religiosos é vivermos intensamente o real. E a religiosidade se manifesta não nas devoções, que é um aspecto importante, mas se manifesta a partir da modalidade com a qual eu vivo a circunstância. E aqui eu lembro, e para mim são dois exemplos que me ajudam muito, muito, muito mesmo, San Massimiliano Kolbe e o cardeal Wang Tuan. Por quê? Para quem não conhece San Massimiliano Kolbe, ele era um frade e foi preso no campo de concentração em Auschwitz. E neste campo de concentração, que realmente era o campo da morte, do inferno, tinha uma lei. Se um prisioneiro fugia e depois de 10 dias não era encontrado, então 10 prisioneiros eram escolhidos e colocados, se chamava no bunker da fome, nesta sala onde tinha uma pequena janela, e morriam de fome e de sede. E aconteceu que um prisioneiro fugiu e não foi encontrado. Então chamaram todos lá no pátio e o comandante começou a escolher. E quando chegou a um certo ponto, diante de um homem, falou: você também. E o homem gritou: não, eu quero voltar para casa, quero conhecer meu filho que nasceu neste tempo. E o comandante estava para tirar o revólver, porque não se admitia uma desobediência, quando atrás Massimiliano levantou a mão e falou: não, eu me ofereço. E o comandante deveria ter matado também ele, porque desobedeceu também a uma ordem. Mas ficou tão emocionado, assustado diante deste gesto de amor, que aceitou. E o que acontece? Os 10 são colocados no bunker e a maioria deles começa a gritar, se queixar, e Massimiliano a rezar e a louvar a Deus. E começa neles também depois a entrar neste clima. Então, o que nos diz San Massimiliano Kolbe? Que qualquer circunstância pode ser uma oportunidade para me abrir ao mistério. Eu posso viver qualquer circunstância ou como inferno ou como paraíso. E a mesma coisa com o cardeal Wang Tuan, que estava numa prisão, isolado, e ali ele começou a rezar e a falar com os guardas também, converteu várias pessoas, e ele viveu a liberdade, e com liberdade, mais do que eu, que posso ir e voltar onde eu quero. Por isso que viver a vida, a realidade, a partir de uma experiência religiosa, não é um devocionismo, mas é dizer o meu sim dentro daquela realidade. É dizer, é aqui, nesta condição agora de pandemia, que eu posso amar a Deus e amar a mim mesmo. É vivendo com esta abertura à realidade concreta
que eu cumpro o único dever da vida, que é a realização da minha vida. Porque Deus me colocou no mundo não para salvar os outros, mas, em primeiro lugar, para aceitar a minha salvação. É o mesmo Jesus nos diz de que adianta ganhar o mundo inteiro se depois a pessoa perde a si mesma. Então, é por isso que eu acho importante, para continuar o que você dizia, é viver não sucumbindo diante do medo, mas vivendo a vida como vocação. E é isso que é um termo que o Carrão usa sempre, né? Quer dizer, reconhecer em todas as circunstâncias, a cada momento, a cada digamos assim, era que o mundo passe, que eu passe dentro dessa era, como uma vocação, como um chamado, né? E não no sentido somente religioso, quer dizer, não é só para você virar monge, padre, bispo, pode até ser, né? Assim, bispo ninguém vira assim por início, né? É melhor começar modesto. É melhor começar mais modesto, né? Mas não é esse o sentido de virar religioso, religiosa, ou coisa do gênero, somente. Lógico que isso pode estar implicado. Mas o primeiro ponto, ou seja, aquilo que vai é que eu percebo o que é, né? Que isso que me acontece, que compreender esse momento como uma vocação, como um chamado, ilumina, né, entendido a vocação como uma iluminação para o destino, né? E é isso que eu acho que é muito interessante, porque o Carrão fala, a gente precisa abraçar as circunstâncias. Porque a nossa tendência, assim, não é que eu estou criticando ninguém, eu também faço isso, mas a maior parte das pessoas que fala sobre que quando rezam, quando falam assim, não, vai acabar logo a pandemia, acabar logo a pandemia. Lógico, todo mundo quer que acabe, eu também estamos juntos, né? Mas uma coisa que eu penso é que o que eu posso, antes que acabe, ou durante esse período que ainda não acabou, digamos assim, o que eu posso absorver disso, né? O que eu posso compreender disso, né? O que eu posso incorporar isso, né? O Walter, aqui do Rio, que é do movimento Vasconcelos, está botando aqui que o exemplo do Maximiliano Kolbe e do Vantuano são muito bonitos mesmo, né? E aí que é um negócio, por exemplo, como o cardeal Vantuano, pegando o exemplo do senhor, ele viveu aquelas circunstâncias, né? Ele, por exemplo, do ponto de vista, ele é um religioso, ele não era cardeal na época, mas era sacerdote, bispo, né? Ele tinha que ter a guarda trocada sempre, porque toda a guarda que ia para lá, ele tratava tão bem que o pessoal acabava ficando amigo dele. E ele ia trocando a guarda cotidianamente, né? Então, assim, ele abraçou as circunstâncias dele, né? E ali ele fez o que ele tinha que fazer. Eu acho que isso é um pouco uma ansiedade para sair disso, lógico que é justificado e tudo, mas às vezes pode nos estar indicando uma certa falta de compreender esse momento como chamado, como uma vocação, ou seja, o que isso impacta na minha vida e por que isso é importante, né? Impactando na minha vida, né? Como é que eu posso verdadeiramente viver, aceitar essas circunstâncias? O senhor, como diretor de vidas e de almas há muito tempo, o que é que o senhor tem a propor para nós? Não, eu sempre procuro propor o que eu tento viver, com todos os meus limites. Mas, justamente, dentro também da pandemia, tem a outra música que é interessante, que tem a ver com vocês, professores, mas também com o bispo, padres e os pais. É quando a Educação Sentimental 2, quando fala a vida que me ensinaram como uma vida normal. Tinha trabalho, dinheiro, família, filhos e tal. Tudo seria tão perfeito se tudo fosse isso. Mas isso é menos do que eu preciso. E nós estamos justamente vivendo agora esta dimensão. Tudo que nós tínhamos e tudo que nós temos não é suficiente para tirar o medo. Ou vivo como superficialidade, então, é claro, também estando em casa, vivo numa bolha.
fico só no celular, fico no meu quarto, fico distraído. Ou vivo como vocação. Então, qualquer tipo de relacionamento, qualquer coisa que acontece, me abre um mistério. E, justamente, também aquilo que perguntou, voltam àquela frase de Jesus, que agora se torna realmente carne, que parece uma presunção dele. Quando falou, sem mim nada podeis fazer. Realmente, sem a presença de Cristo, é impossível. Meu cunhado, que graças a Deus agora está bem melhor, já anda, deve fazer fisioterapia, mas minha irmã me falava que ele fica comovido porque só depois de uns dias que saiu como se chama, que estava sedado lá, começou a perceber que foi um milagre. Porque, além do coronavírus, ele tinha um infarto, uma hemorragia interna e outras complicações. Então, foi uma rede de orações, e agradeço, porque sei que também muitos aqui rezaram, mas ele, diante desta realidade, começou a perceber como a religiosidade vai além de um momento devocional, mas abraça a totalidade da vida e cria grandes laços. Qual é o outro perigo que Caron coloca neste amadurecimento da nossa humanidade como razão e como consciência? É um fato que infelizmente acontece, ao qual eu procuro chamar a atenção. Pensar que Jesus está presente quando eu estou na igreja, pensar que Jesus está presente quando eu rezo, mas reduzir Jesus a um fantasma na vida cotidiana, no trabalho, no uso do tempo, na modalidade de nos relacionar. Então, quantas vezes nós somos como os discípulos de Emaús? Sabemos tanto a respeito da Bíblia, sabemos tanto a respeito de Jesus, mas eles sabiam, mas estava lá com eles e não reconheceram. Ou ele traz aquele exemplo do barco, quando estavam lá para poder começar a preparar o lanche e tinha só um pão. E começam a brigar porque tinha esquecido o pão. E Jesus olha para eles dizendo, cuidado com o fermento dos fariseus. Ele não tinha entendido nada, brigaram, e Jesus, cuidado com o fermento dos fariseus. E ali começa o método educativo de Jesus. Jesus não dá respostas pré-confessionadas. Ele nos educa, este é o grande caminho, meu modo de ver, do amadurecimento do método de Jesus. Ele nos educa através de perguntas. Até eu encontrei uma pesquisa na internet, onde traz 100 perguntas que Jesus faz entre discípulos, ao pessoal, etc. E o que pergunta aos apóstolos lá? Quantas pessoas tinha quando tínhamos os 5 pães e 2 peixes? 5.000. E quando tínhamos 4 pães ou 7 pães? 7.000. Tá bom. Será que eu não consigo agora com um pão? Somos 12, 13 aqui. Então, eles sabiam tudo, tinham assistido a tudo, mas não tinham ainda concretizado, amadurecido o valor da presença de Cristo. Então, eu acho que a pandemia é uma oportunidade ímpar para crescer. E o meu medo, como pastor de almas, é que se não vamos aproveitar bem deste momento, vamos voltar tudo como antes. Só desejando um ritual, etc., e não conseguimos melhorar. Neste sentido, não sei se era depois uma pergunta, mas quero pode adiantar aqui, porque para mim é muito importante. Uma das modalidades da presença de Cristo, até Caron fala muito, mas se encontra em tantos testemunhos, são os médicos, enfermeiros, até padres, que
curaram, se preocuparam, muitos morreram e outros continuam se preocupando. E qual é o grande testemunho de todos os doentes? Eu tenho um amigo também na Itália que saiu do coronavírus, ele mandou para mim um belíssimo testemunho. Ele só falava, eu só via os olhos do homem, do médico e do enfermeiro. Não sabia nem se era batizado ou não batizado, mas eu sabia de uma coisa, o olhar dele era o olhar de Cristo para mim. Então, é por isso que é importante, a maioria dos médicos e enfermeiros, como é que estão vivendo esta circunstância? Com muito sacrifício, muita dor, mas vivem a circunstância como vocação. Aí você falava, não naquela de monge, freira, é através desta circunstância, vivendo esta circunstância, respondendo a Deus, que eu realizo a mim mesmo e ajudo os outros também. E interessante também porque hoje a igreja celebra a memória dos mártires da Uganda, São Carlos, Luanga e companheiros. Entre eles também tinha uns mártires anglicanos. Então, eu gosto da expressão do Papa Francisco, o ecumenismo do martírio. Então, viver as circunstâncias como vocação permite de tornar presente Cristo, também se imediatamente eu não tenho plena consciência disso. Mas como nós fomos educados à caritativa, a caridade é uma exigência da natureza humana, não é uma questão religiosa. Então, acredito muito interessante podermos ler esta possibilidade de vivermos o testemunho. Eu tenho os dados da Itália, mas tem também aqui no Brasil, agora não lembro, mas na Itália foram mais de 150 médicos mortos, mais de 100 padres, sem contar enfermeiros e enfermeiras, que também são importantes. Então, desde já aqui vai o nosso agradecimento a todo o pessoal da saúde, porque é através deles que a graça de Deus chega aos doentes. Até uns que têm doentes de coronavírus, que me pediram como era possível dar a unção dos enfermos, não tendo esta possibilidade concreta, porque o padre não podia entrar na UTI, eu falei para abençoar o óleo e dar ao enfermeiro, ao médico. E o médico traçar com o óleo um sinal da cruz. Não é a unção dos enfermos, mas é também um sacramental, que é uma das modalidades da presença e da ação de Cristo. O senhor chamou a atenção aí para coisas muito importantes, Dom Guido, nessa fala do senhor, né? Eu acho que essa coisa que o Papa fala é realmente muito bonita, né? E hoje é um dia significativo, né? Por conta do São Carlos ter morrido junto com ele anglicanos, e a gente tem vários outros exemplos, né? E o senhor fez uma bela semana de oração pela unidade dos cristãos, a semana passada, né? Com várias participações, eu acho que de maneira muito, na minha opinião, o senhor não precisa comentar, mas muito corajosa também, bonita e corajosa, porque isso chama a atenção no bom e no mau sentido para algumas pessoas, né? Mas faz parte do anúncio, né? Faz parte dessa parecia, né? Que o Papa também tem chamado a atenção. E uma coisa eu acho importante, e aí é que o senhor coloca isso e o Carrão também nos lembra, né? Ele fala assim, Deus não respondeu o problema da vida, da solidão, do sofrimento com explicação, mas com sua presença, né? E aí o Carrão chama a atenção para uma coisa que me parece fundamental, ou seja, as pesquisas que existem no mundo sobre felicidade, elas colocam lá que, isso antes da pandemia, obviamente, elas colocavam assim que as pessoas, quando ganhavam mais dinheiro, se sentiam mais felizes. Mas quando passavam de uma cota de dinheiro, elas não aumentavam o grau de felicidade delas. E isso também não dava um certo acalento ao coração a essas pessoas. E como a pesquisa foi desenvolvendo, chegou à conclusão de que aquilo que mais dá a sensação de felicidade das pessoas, né, de felicidade das pessoas, é ter com quem contar. Em alguma medida, é ter pessoas
com as quais eu vou viver, compartilhar a mesma vida, né? E o Caron diz, né, que uma das coisas que pode nos sustentar nessa vertigem e depois dela é uma determinada companhia humana, né? Ou seja, o Caron, por outros caminhos, está mais ou menos nos dizendo que é essa companhia humana, que obviamente o senhor não vê o humano somente como o puro, né? Assim, o material, mas um humano que tem todas as outras dimensões desse humano, mas que é essa companhia que nos dá, mesmo agora, que é o negócio do cêntuplo, né? Que a gente pode falar, mesmo agora, uma sensação de felicidade, né? Então, eu acho que o senhor, ao falar sobre isso, o senhor coloca verdadeiramente que chama atenção para isso também, ou seja, que a gente precisa viver uma companhia humana, mas não é qualquer companhia humana. Porque a gente pode estar acompanhado de pessoas totalmente distraídas, de pessoas totalmente sem desejo de ser companhia, de ser presença, né? Por isso que a noção de presença é tão importante. Aí, se eu puder falar alguma coisa... Coloca na fogueira. Essa é a intenção. Não, hoje não vou apanhar, porque se eu tivesse aí, eu só me dava um tapa lá. Não, mas interessante, porque não é tanto porque fala Caron ou porque fala Jesus, porque Dom Giussani sempre nos educou a verificar na experiência se as palavras de Jesus são verdadeiras ou não, né? Porque muitas vezes nós cantamos: quem nos separará do amor de Cristo? Sem ti eu sou nada, mas suficiente um nada para nos derrubar. Mas quando ele fala da companhia, ele antes fala de uma coisa interessante. Ele diz: a fé católica não é só acreditar no divino, mas acreditar na presença do divino no humano. E como é que se realizou esta presença? Concretamente na carne de Cristo. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem escuta a mim, escuta o Pai. Mas depois Cristo falou: não vou vos deixar órfãos, né? Vou mandar o Espírito Santo. E a partir de Pentecostes, o que é que acontece? Nasce a igreja, né? O que é a igreja? Somos nós. Então, nós somos as pessoas através das quais Cristo, o divino, entra no humano. Então, é por isso que a nossa companhia, a nossa unidade é diferente. Não porque somos melhores, eu não sou, pelo amor de Deus, mas porque na sua liberdade, Cristo nos escolheu. E aqui eu vejo também uma grande oportunidade para nós educar mais vocês leigos a entenderem o valor do batismo. Eu acredito que estamos insistindo pouco a respeito da revolução que o batismo faça acontecer dentro de nós. Então, o valor da companhia é interessante. E eu tenho uma experiência muito bonita, que é aqui no Recanto Solidário. Quando eu vou lá, que são as pessoas que estão lá dependentes, eram dependentes de álcool e de droga, antes viviam numa companhia. Mas era uma companhia que, ao invés de ajudar eles a viver, ajudava eles a morrerem aos poucos. Eu sempre insisto dizendo: olha, que quem vendia droga a vocês achava, ou como é que se pode dizer, iludia vocês que estava dando a felicidade. Mas eles tiravam a vida de vocês para alimentar a vida deles com o dinheiro. Cristo é o contrário. É Ele que dá a vida para que a nossa vida se torne grande. Então, eles estão crescendo, eu com eles também, entre uma briga e outra, mas dá para ver que eles mesmos falam: Dom Guido, se nós nos afastamos desta companhia, vamos cair no vício. Então, não é uma companhia que Caron fala, não é uma companhia que fica 24 horas de joelho. É uma companhia que se interessa de tudo que for humano.
É a música, é o esporte, é a beleza diante da natureza, é o lazer, é o estudo. Tudo que tem a ver com o humano nos interessa. Por isso que a grandeza de Cristo é que ele passou através de tudo que nós passamos. E de uma forma ainda mais trágica, e a beleza é que ele já venceu. Então, o que eu sempre proponho aqui, e quero questionar às vezes, é se a nossa companhia, esse é o nosso modo de viver a vida e a fé, é uma companhia que me ajuda a crescer ou me coloca novamente naquela bolha que falávamos no início. Lendo e comentando nas breves mensagens que mando sobre Santo Antônio, eu dizia no comentário de hoje que ele ficou impressionado diante dos 5 franciscanos que ele hospedou uma noite no convento, de como eles viviam no cristianismo. É aquele fato de que já sabia tudo de Santo Agostinho, era preparado, era de família nobre, etc. Diante da simplicidade daquelas pessoas, começa a ficar perturbado. A realidade, mais uma vez, se provocou. E no texto de amanhã, vem a continuação de como depois um fato trágico tornou ele mais convencido da escolha que depois ele fez. Então, ter a humildade e ter a simplicidade e ter a coragem também de vivermos a companhia, nossa amizade, como se fala, companhia vocacional, no sentido que me educa ao amor a Deus e ao próximo, é fundamental. Eu acho que você, eu, se olharmos para trás, podemos ver, como muitos que estão aqui nos escutando, como a nossa vida é feita e gerada através de encontros particulares. Eu falava hoje num grupo, eu nunca, até agora, vi um anjo chegando de dia ou de noite e falando o que vou fazer. Sempre foi através de pessoas e circunstâncias concretas. E muitas vezes encontros duros que chamavam a minha atenção, mas através destes encontros, Cristo me gerou. Por isso eu gosto daquela frase de Padre Giussani: ninguém gera se não se deixar continuamente gerar. Hoje o Papa, na catequese, falou de Abraão. Abraão se deixou gerar. É através de um encontro com desconhecidos, porque nem sabia da existência de Deus. Então, por isso eu falo, queremos viver bem na pandemia, queremos que este sacrifício, que é um sacrifício, seja útil, vamos vivê-la como vocação. E assim eu vivo, nunca vivi com tanta intensidade, com tantos encontros, e você falou com os pastores, que se aproximou muito a amizade com eles, já tínhamos umas ações, mas agora a amizade se tornou ainda mais profunda. Não vamos ter medo de tomar iniciativas. Com a caridade, estamos com uns projetos também aqui para tentar de tornar menos dura a situação econômica, porque depois desta pandemia muitos vão sofrer. Então, eu não invento nada, mas a doutrina da Igreja, a educação que eu recebi de Padre Giussani, agora Carlon, e da amizade também com você, etc., me ajuda a viver mais profundamente a fé. Inclusive, acho que Edilene, sua aluna, Edilene? Com Brenda, não? Sim, de pedagogia? Que fala por lá no Recanto. Não, ela não é minha aluna, não, elas são de pedagogia, mas foi, aquele encontro foi através delas. Porque faleceu o irmão de Edilene, estamos rezando para que ele seja acolhido por Deus e que também este fato nos ajude a retomar sempre a vida. Que Deus o acolha, Dom Guido. Dom Guido, o papo, o senhor teve ideia, já tem 50 minutos. Epa! Está na hora de terminar. Não é nem que eu queira terminar, não. Aqui o Instagram ele fecha quando dá 1 hora. Mas algumas pessoas fizeram perguntas aqui, eu quero acolher as perguntas. Se o senhor achou as minhas perguntas de jogar o senhor
na fogueira, eu vou botar aqui agora mais umas perguntas bem pequenas. E aí a gente volta ainda para fazer um comentário final. Muitas pessoas dando boa tarde, pedindo sua bênção aí, mandando abraço, pessoas do movimento, aqui de Conquista, Ivana também apareceu. E tem aqui uma pergunta que me parece bem extensa, no sentido de responder, né? Mas pergunta como ficará o cristianismo após a pandemia, né? E aí o senhor, você poderia comentar. Vou fazer umas 3 perguntas, aí o senhor já comenta assim logo. A outra é como se educar e educar os outros a viver bem a realidade. Tem essa pergunta aqui também. Já foi essa da pós-pandemia. E tem uma aqui de Sérgio, deixa eu ver se eu acho aqui. Que é uma. Aí essa aqui é até pior do que qualquer uma que eu fiz, mas ele ficou todo emocionado quando o senhor citou o Legião Urbana aí, porque ele disse que é a banda mais preferida dele e tal. Então, e aí ele fala, como adentrar um mistério no meio de uma pandemia tão cruel e, ao mesmo tempo, numa sociedade de tantas disputas ideológicas como a brasileira. Dom Guido é italiano, não coloca o bispo aí em situação complexa. Não. O senhor comenta aí um pouco isso. Tem outras perguntas, agradeço o pessoal. Dom Guido é um amigo, o amigo não pode dizer não muitas vezes, então eu vou chamar Dom Guido. Tem gente que dizendo que o senhor brocou nos comentários aqui para... Dom Guido é um amigo, outras conversas virão. Com certeza ele vai dizer não umas 2 vezes, porque é muito ocupado, mas na terceira, na quarta, ele vai ter que dizer sim de novo. Então teremos outras lives com o Dom Guido. Mas eu queria que o senhor falasse, respondesse um pouco essas perguntas, meio assim, para a gente depois fazer o fecho. É tudo simples, porque eu só temos 8 minutos agora para terminar. Bom, eu não tenho fórmulas, não tenho... Eu sei de uma coisa, que a mudança, muitos falam, o mundo não será mais o mesmo, etc. Claro que muitas coisas mudam, mas a mudança verdadeira nasce se o meu coração muda. Porque sem esta consciência da qual falamos, a mudança não se dá. Porque é só ver como estão pedindo para não sair nas ruas, de colocar as máscaras e o distanciamento, e a maioria nem está aí. Então, uma mudança verdadeira se dá unicamente se eu comparo a minha vida com a realidade. É por isso que o Papa Bento tem uma expressão belíssima. Ele fala, queremos realmente todo mundo trabalhar para um mundo diferente? Vamos partir da hipótese que Deus exista, não que não exista. Então, quando eu começo a perceber que tem uma realidade na origem da minha vida, no meu destino, tudo se torna diferente. Então, a forma com a qual o cristianismo vai ser depois da pandemia, eu sei que eu, Dom Guido, fiquei mudado em muitas coisas. E, para responder aos outros rapidamente, precisamos voltar à questão do testemunho. E outro dia, na leitura da missa, tinha aquele fato de São Paulo e Silas, que foram colocados na cela mais profunda do cárcere. Quando chegou meia-noite, Paulo e Silas começaram a louvar e rezar a Deus. E os prisioneiros, os outros, olharam dizendo, são loucos. Mas começaram também a ficar lá olhando e participando depois da oração. Quando chegou o terremoto que derrubou as grades, normalmente todo mundo fugiria. Mas eles ficaram olhando o que Paulo e Silas teriam feito, porque foram marcados de como eles viviam naquela realidade, aquela circunstância. E ninguém fugiu. E quando chegou o carcereiro, pegou a espada para se suicidar, falando, fugiram todos, agora vão me matar. E Paulo falou, não, calma, calma, estamos aqui. Diante deste fato, o homem perguntou, por quê? Explicou, por Jesus Cristo, e se fez batizar.
a mudança, eu vejo a pandemia, eu vejo a cada um de nós, todos que estamos aqui, que entraram, os outros, como uma pequena semente. Na semente, quando eu coloco a semente do milho, qualquer semente na terra, naquela semente já tem toda a árvore, toda a planta, todo o fruto. É como quando nós estávamos no seio de nossa mãe. Um grumo de sangue, mas já ali tinha o tamanho de você, o meu tamanho, tudo. Então, o então cardeal Ratzinger, no 69, dizia, me parece que o texto aqui traz este testemunho, que a retomada da igreja só pode acontecer através de pequenas comunidades, de pessoas, com a companhia que você falava, de amigos, que se encontram, que rezam, que amam o destino do outro e se doam. O que eu procuro fazer é dizer que, pelo menos, quem me encontra possa encontrar um raio do amor de Cristo. E se cada um de nós viver com esta consciência, sem a preocupação do testemunho, mas porque é assim quem pertence a Cristo, então as coisas mudam. Só para terminar, mesmo, eu gosto daquela frase de São Paulo, para definir o batismo. Esta vida que eu vivo na carne, concreta, eu a vivo na fé de Jesus Cristo, que me amou e deu a sua vida por mim. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Se eu tenho esta consciência, até o meu limite, até o meu erro, até o meu pecado não me define mais. O que me define é o pertencer. Obrigado. Opa, ainda não, faltam uns minutinhos aqui, eu vou aproveitar. Dom Guido, eu gostaria muito, quero muito agradecer o senhor de novo. Eu acho que duas coisas foram unidas aqui nesta tarde muito, muito rica, né? Que é este livro do Carron, que é um livro que me parece muito bom para a gente ler. É um livro que está disponível na internet, de graça, O Despertar do Humano, Reflexões de um Tempo Vertiginoso, de Julián Carron. E o testemunho que o senhor tem, a leitura que o senhor já tem disso tudo, né? Porque uma coisa que o Carron diz, assim, ele diz que a pandemia pode fazer com que a gente volte ao normal, fique tudo normal, dê tudo como era antes, né? Aparentemente, né? Mas ele falou assim que a gente também tem a possibilidade, a oportunidade de nos tornarmos mais conscientes. E eu acho que a leitura desse livro, e por isso que eu realmente desejei conversar com o senhor sobre ele, que eu sabia que seria bom, porque conheço o testemunho do senhor há 5 anos como diocesano, né? Além da amizade, né? Como diocesano, vendo as ações do senhor, o desejo de transformar, né? De dar essa coisa aqui, como a pessoa colocou, né? De uma certa abundância, né? Da vida, do amor que o senhor cultiva em si mesmo, da sua relação com Cristo. Então, eu quero agradecer muito. O livro, ele está nas redes sociais, aqui é a minha cópia, não é... Porque não tem como virar ao contrário. É a minha cópia. E aí, mas assim, agradeço mesmo, Dom Guido, e peço que o senhor se despeça, porque só tem mais 1 minuto. E aviso a todos que esse vídeo vai para o YouTube, que vou disponibilizar lá no YouTube, no meu canal do YouTube, Elton M. Quadros, e Dom Guido voltará aqui para novas lives, porque a gente não pode perder essa oportunidade de ter um diálogo tão bom e com alguém que tem uma vida que sustenta esse diálogo. Então, muito obrigado, Dom Guido, e até a próxima. Obrigado a você e a todos, e vamos lembrar de Nossa Senhora. O sim dela diante do anjo o acompanhou sempre. É dando o nosso sim nas circunstâncias que Deus vem ao nosso encontro e nos renova, e nós colaboramos com Ele para renovar o mundo. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, até a próxima. Até a próxima. Tchau, Dom Guido. Abração tchau. aí.